Cirilo, vamos falar do que interessa, né? Que é do treinador, torcedor do Atlético, ansioso. Não será o senhor Valdemar, viu, gente? Mas será um senhor de 40 anos, o Martin Anselmi, que é um jovem treinador, né? Para muitos, aí a gente vai lendo comentários nas redes sociais. Ficou o último trabalho, que foi no Porto, né? Ele foi demitido após o Mundial de Clubes, lembrando que o Porto caiu na primeira fase, estava no grupo do Palmeiras e também do Inter Miami. Mas o Martin Anselmi, ele foi considerado por muito tempo aí como um dos técnicos mais promissores da América do Sul, né? Ele teve uma passagem como auxiliar também no Del Valle. Depois voltou como efetivo, foi campeão da Sul-Americana em 22. No ano seguinte, na Recopa Sul-Americana, com 2 empates e vencendo nos pênaltis o Flamengo no Maracanã, ficou com o título também da Recopa. E depois teve este trabalho aí no Porto. Eu conversei com alguns jornalistas portugueses que contestaram esse mau trabalho, disseram muito desse mau trabalho dele no Porto, mas que também ele não tinha as peças suficientes para fazer um bom trabalho pela equipe europeia, né? A gente vive essa expectativa, né, dessa chegada. E, segundo Paulo Brax, ontem em entrevista ao Cláudio Rezende após o jogo, mais uma derrota, desta vez para o Vitória lá no Barradão, Paulo Brax destacando que deseja que o novo treinador não bateu o martelo, não falou que é o Martin Anselmi. A gente sabe como funcionam as coisas no futebol, né? O clube se blinda até a assinatura de contrato, mas será sim o Martin Anselmi e é esperado na Cidade do Galo para a reapresentação dos jogadores que estão de folga e voltam a trabalhar na quarta-feira e vão ter esse tempo até a próxima semana, na próxima quinta-feira, quando enfrentam o Cruzeiro, tentando essa remontada aí na Copa do Brasil. O Atlético que perdeu o primeiro jogo por 2-0 e o Martin Anselmi chega com esta deliciosa missão de enfrentar o Cruzeiro com 60 mil pessoas, precisando vencer por 3 gols de diferença no tempo normal, Cirilo. Pois é, eu preciso do like da galera. Inclusive tem enquete, galera, por gentileza aí no chat, Você apoia Martin Anselmi no Galo? Vote se você apoia ou se você não apoia. E participa no chat com a gente. Mande a sua opinião, fala de onde você nos acompanha, registra a sua participação aí no chat. E de novo, chegou agora, clica no like, clica no joinha. Já vamos falar bastante sobre o jogo de ontem, horrível jogo de ontem. Vamos falar dos demais jogos da rodada também, sobre o momento, muita coisa para falar. Mas o factual, Edu Panzi, é justamente o treinador chegando, o treinador contratado, ainda não anunciado, porém o Henrique André já está em cima dessa história desde ontem, o Martin Anselmi como o novo treinador. Opine, Eduardo Panzi. Ô Cirilo, são vários pontos, né, a se falar de uma possível vinda do Martin Anselmi, que é o que está mais próximo, que deve ser anunciado a qualquer momento pelo Atlético. Primeiro de tudo, eu acho bom treinador. Eu gosto da ideia de contratar o Martin Anselmi. Eu só não tenho certeza se o momento é o correto para contratar o Martin Anselmi. A gente está falando de setembro. Aliás, setembro não é o momento correto para se trocar de treinador. E a coisa fica ainda mais complicada ou preocupante quando a gente está falando de uma troca de técnico em setembro, em que vai haver um rompimento por completo de mentalidade e da parte tática da equipe dentro de campo. Então, tem que pesar isso na balança. Eu gosto do nome? Muito. Acho o Martin Anselmi um cara promissor, inteligente, com ótimas ideias, com fome de vencer. Mas ele chega em setembro para quebrar uma mentalidade de jogo. Martin Anselmi, por exemplo, ele tem uma ideia de jogo muito parecida com a do Milito, que saiu no ano passado. Ele faz uma saída com 3 jogadores, sustentada pelo goleiro. O goleiro participa muito. Pode ser uma saída com 3 zagueiros e um volante à frente, ou 2 meio-campistas, um volante mais um à frente. Ele usa os laterais como alas, jogando pelo corredor externo, bem abertos. Traz para defender com uma linha de 5. Então eu estou falando de uma quebra por completo de ideia de jogo. Um jogo muito posicional, diferente do jogo intuitivo do treinador anterior, que é o Cuca, principalmente quando o Atlético tinha a bola. O Atlético recuperava a posse da bola e fazia um jogo mais intuitivo. Então vai se quebrar por completo uma ideia de jogo. E para se quebrar uma ideia de jogo, para você fazer um jogo posicional, como gostam o Anselmi, você precisa de tempo, você precisa de treino, você precisa de repetição. De peças. E de peças. Ele terá poucos treinos, ele não vai ter tempo, ele não vai ter tempo para ter repetição. E assim que ele chegar, ouçam bem o que eu vou falar. O trabalho do Anselmi, ele parte do princípio, do início da construção desde o goleiro. Ele chega e não tem Saravia,
e não tem Juan, e não tem Lianco, e não tem Alonso, e não tem Alan Franco. Ivan Roman. Não tem Ivan Roman. Ele não tem 6 defensores. Ele não tem o lateral que pode jogar como um zagueiro pela direita, que é o Sarabia. Atuou com ele no Inter. Atuou com ele no Inter, ele pode fazer esse zagueiro pela direita. O Lianco tá voltando de lesão. O Alonso está na seleção. O Roman está na seleção. O Juan não está pronto ainda. O Alan Franco, que é o primeiro jogador à frente da linha defensiva, que vai colaborar muito na construção, ele está na seleção. Para o jogo do dia 11, que é o mata-mata da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele não vai conseguir trabalhar esse início de construção com os caras que ele vai utilizar. Pelo simples fato dos caras não estarem disponíveis. Pode ser que o Lianco esteja, pode ser que o Juan, em determinado momento, esteja. O Sarabia eu não sei. Acredito que não. Então ele não vai ter peça, ele não vai ter tempo, ele não vai ter repetição. E ele não vai ter amistosos para trabalhar. Eu estou dizendo isso seria com qualquer treinador. Mas com o Anselmi, é potencializada a preocupação por conta da quebra de modelo de jogo que vinha acontecendo e que vai acontecer. E que eu repito, é um treinador com uma ideia de jogo muito semelhante ao do Milito. E com o Milito, o senhor Gustavo Scarpa, que reclamou do Milito quando ele foi embora, ele viveu o melhor momento dele com a camisa do Atlético. O senhor Bernard, que reclamou que estava jogando fora da posição dele, ele não joga no Atlético desde 2013. E outros jogadores que, quando o treinador saiu, reclamaram, não estão jogando absolutamente nada. Aliás, Hulk, seu último melhor momento com a camisa do Atlético, também foi com o treinador do ano passado, que levou o Atlético a uma final de Copa Libertadores, a uma final de Copa do Brasil, e não teve 1/3 da paciência que tiveram com o Cuca, e eu sei que a história do Cuca colabora para isso, mas o desempenho do Atlético do Cuca é infinitamente pior. Mas assim, não é pouco não, é muito pior do que o do Milito, mas com o Cuca tiveram uma paciência que não tiveram com o treinador anterior, que teve problemas, fez um campeonato brasileiro ruim, com time misto e reserva. O do Cuca é pior, com time titular. Levou o Atlético à primeira colocação na fase de grupos, do grupo dele, e a segunda geral. Levou o Atlético à final da Libertadores, à final da Copa do Brasil e tomou porrada o ano inteiro. Fez bobagem também, né? Fez muita bobagem, principalmente nas finais. Mas eu tô comparando com o trabalho atual. Não, o brasileiro também, achando que dá pra jogar do mesmo jeito com 15 jogadores no elenco. Mas não tomou 1/3 da porrada. Aliás, o Cuca não tomou 1/3 da porrada que ele tomou. O Milito foi marretado o ano inteiro. Até com desrespeito em certos momentos. Pro Cuca... mas coitado do Cuca também, né? Nossa. Mas o Cuca... Então, houve um exagero lá atrás também, com o treinador do ano passado. Fez um trabalho muito, muito melhor do que o do Cuca. E que também não foi um grande trabalho. Teve seus problemas. Teve. Principalmente no ponto principal. Que foram as 2 finais em que o Milito talvez tenha sido o grande responsável pela perda em Buenos Aires e pela perda no Maracanã, aqueles 3-1. Mas eu estou dizendo a diferença de cobrança, que foi para um técnico e para outro. E se preparem, porque o trabalho é muito parecido. Muito parecido mesmo. Du, eles trabalharam juntos no Independente, no Argentino Júnior. O Anselmo foi auxiliar do Milito no início da carreira. Então, Cirilo, me preocupa, eu repito, eu gosto do Anselmo, gosto mesmo. Acho que se o Atlético anunciasse o Anselmo em dezembro, eu ia falar, puxa vida, que boa aposta. O Atlético está indo bem ao mercado, um cara jovem, mas eu estou muito preocupado pelo Anselmo também, porque vai chegar em setembro, vai implementar a ideia de jogo dele e eu não sei se vai dar certo de início, sabe? E eu não sei se o clube, se o Atlético está pensando... Ontem eu estava acompanhando vocês e o Paulo Brax, me corrija se eu estiver errado, falou que a contratação pensando no médio e longo prazo. No Atlético esquece. Não é. Tem que ganhar jogo. O Ale falou isso, né? Falou. Que esse é o discurso, Não é, cara. E isso me preocupa, porque o Anselmo é um treinador para médio e longo prazo. E o Atlético e o torcedor do Atlético e a imprensa, todos vão cobrar do Anselmo um trabalho a curto prazo, a começar pelo dia 11. Então, estou muito preocupado. Não pela qualidade do Anselmo que ele tem. Eu estou muito preocupado pelo momento e pelo que se espera do trabalho desse treinador. Essa é a minha preocupação. Quero saber também as preocupações, percepções, opiniões e algumas outras palavras que terminam nesse sentido. Alexandre Simões, por gentileza, o que você tem a dizer quanto a Martim Anselmi. Aliás, você que está no chat pode dizer também. Tem enquete para você, se você apoia ou não a contratação do Martim Anselmi para técnico do Atlético. Deixa o like e vota na enquete. E você opina, Simões? Cirilo, quando a gente fala de curto prazo, né? Por exemplo,
dificilmente o Anselmi... Aliás, você que está no chat pode dizer também, tem enquete para você, se você apoia ou não a contratação do Martim Anselmi para técnico do Atlético. Deixa o like e vota na enquete. E você opina, Simões? Ô Cirilo, quando a gente fala de curto prazo, né? Por exemplo, dificilmente o Anselmi terá um curto prazo pior que o do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Os primeiros 10 jogos do Jardim no Cruzeiro, ele ganhou 2, perdeu 5, empatou 3. Foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro pelo América, que tinha um time melhor, mas hoje é vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, né? No início do Campeonato da Copa Sul-Americana ali, o Cruzeiro acumulou insucessos. Até que ele teve a chance, a oportunidade, o direito, sei lá o quê, de tratar a coisa da maneira que ele pensa. Eu concordo com muitas das coisas que o Edu falou, e eu acho que talvez possa ter faltado esse respaldo ao Milito no ano passado, sabe? O Milito talvez possa não ter tido o respaldo que o Jardim teve para poder fazer as coisas da maneira dele. A gente precisa entender que o treinador argentino que chega, ele vem de uma cultura de um futebol completamente diferente. Primeiro que o rebaixamento na Argentina é totalmente diferente daqui, né? O time para cair lá, mas tem que fazer muita força mesmo. Tem ano que nem cai, né? Tem nem ano que eles viram a mesa lá esforço, e não cai. Aí foi passado recente agora, não sei se foi, tem 1, 2 anos aí. Acaba o rebaixamento. Não vai cair ninguém não, vão passar para 28, 30. Né? E aí, é muito comum... Quando a gente ouve o noticiário, por exemplo, né, dos times de lá vindo jogar com os de cá nas Copas, né, de que no Campeonato Nacional, escalou um time reserva do reserva, poupou todo mundo. É comum isso. Na América do Sul inteira, inclusive. Então o cara vem com essa cultura. Uma cultura de jogar menos. E aí o Atlético foi vítima dessa cultura de jogar menos, por exemplo, no caso do Nacho, né? O Nacho não deu conta da maratona do futebol brasileiro. Então, a questão toda passa... O Zarate estourou. Embora o Zarate no Haas esteja bem mal, tá? Não, mas ele tá com a lesão crônica, né? Não, o Zarate, ok, a gente fez um levantamento. Mas eu tô dizendo assim, né? O Zarate, depois que o Zarate saiu do Atlético, não aconteceu no Racing, ainda é um ambiente totalmente dele. Não, nem no Atlético ele aconteceu. Porque no espaço ele aconteceu, 2021 ele jogou muito. Mas num espaço de 3 temporadas seguidas, o Zarate perdeu uma por lesão. Tipo assim, ele ficou um ano, como se fosse um ano fora. Isso. 78, 80 jogos fora. Impressionante. Só que eu acho que a questão toda é que passou da hora. Você precisa ter paciência, tá? Você precisa ter paciência e dar o respaldo. Só que aí entra uma situação complicada, né? Porque você fazer isso em setembro, estando a 2 pontos da zona de rebaixamento, por mais que você tenha 2 jogos a menos, mas você não sabe o que vai acontecer nesses jogos, você não sabe se os adversários lá de baixo vão se recuperar. A gente vê um Juventude, por exemplo. O Atlético perdeu por Vitória, Simões. Oi? O Atlético perdeu por Vitória. Sim, tomou 8 do Flamengo e tá na zona de rebaixamento. Então, contar com esses 6 pontos. Isso eu falei que há 3 semanas não conta. Isso aí já e o que mais preocupa não é... Eu acho que o que mais preocupa ontem não é nem o Atlético ter perdido pro Vitória. É que o Atlético perdeu pro Vitória bem perdido, né? No segundo tempo ali, o Everson chegou a salvar de novo ali. E o nível técnico do Vitória é muito baixo, né? Não dá pra gente comparar jogador por jogador. Então, eu acho que assim... Não tem problema nenhum o Atlético fazer uma aposta num treinador de 40 anos. A gente tem exemplos aí no Campeonato Brasileiro da Série A de treinadores jovens fazendo belíssimos trabalhos, por mais que oscile, mas acho que a oscilação é muito mais pela qualidade do time, do elenco, do que qualquer outra coisa. E a gente pode destacar o Seabra, a gente pode destacar o Léo Condé, a gente pode destacar o do Mirassol, o Guanais do Mirassol, entendeu? Carpini. O próprio Carpini, que no Vitória, assim, ficou, mas voltou para o Juventude. Faz milagre. Tá mostrando. Agora, a questão toda é justamente essa. A questão toda é se ter paciência, se dar tempo ao tempo, tá? E agora não é possível, porque a janela fecha amanhã, não é isso? Amanhã.
Amanhã a janela fecha. Então, não existe mais chance de chegada e de saída. E o Abel Ferreira tem 46 anos. Ele chegou no Palmeiras com 41, 42. E chegou como aposta. Concorda comigo? Chegou como aposta. Claro, é o treinador da Grécia. Na Grécia. Eu acho que desses estrangeiros... Tava falando com o Du aqui, a gente pode lembrar também do Scaloni, né? Porque ele foi auxiliar do Sampaoli e com 40 anos assumiu a seleção argentina. Não é idade, cara, é momento. Não é. Exatamente, não é. Naquele momento a Argentina, aqui, né? Vamos falar a verdade. Depois do Leonardo Jardim, eu acho que o melhor trabalho do Cruzeiro é o do Seabra. Nesse passado recente aí. Sim. E que era o cara que estava treinando o Sub-20. Entendeu? Não não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só acho mas aí que o Pesolano teve um trabalho muito bom também. E que é outro jovem. E eu acho que o próprio Pepa também teve. Que é outro jovem. Que era outro desconhecido. Isso. São boas ideias. Isso. É o que eu te falei. O Seabra só não ficou no Cruzeiro. Eu quero ver como é que vai ser, porque é uma mudança brusca. Brusca de estilo. O Seabra não ficou no Cruzeiro justamente pela idade. Não, pela idade, pela idade e pela marca. Acho que era mais o peso. Não tinha grife. Isso, o peso. Né? Não tinha grife. O próprio Pepa. Não ficou porque cobraram do Pepa um desempenho que ele não tinha time para oferecer. Não tinha time para oferecer o desempenho que se esperava dele. Só que aí ele começou fazendo um bom trabalho, entrou no G4 e imaginaram que aquele Cruzeiro ia ficar no G4. Mas vamos voltar pro Galo. Se agora é o momento de ter paciência, tá? Ter paciência, porque não existe outra fórmula, né? E, de uma certa maneira, você já começar a pensar o 2025 e precisa pensar muito. Porque as janelas do Atlético até agora, a primeira, que eu acho que é a mais importante, porque é a do início da temporada, foi pior do que a segunda. E eu acho que isso preocupa. Preocupa porque você não teve a oportunidade, você monta a sua base, aí você não teve o Júnior Santos praticamente, né? O Natanael vive de instabilidade. O Rony, que era titular absoluto do time do Atlético, após o episódio lá da Justiça do Trabalho, a queda dele foi, assim, absurda. E eu acho que a única explicação é aquilo, porque o Rony entregava um bom desempenho no Atlético, inclusive de gols, que é o que se cobra muito dele. O Rony fazia gols até decisivos, tá? Então, eu acho que é essa situação. Se o Atlético não se pacificar, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito complicado, principalmente num cenário de tanto equilíbrio como é o futebol brasileiro e até o futebol sul-americano. E a gente acaba sendo até detestado por alguns torcedores, mas eu acho que... Eu detesto você, inclusive. Que isso, amigo? Tô brincando. Poxa. Eu te adoro, tô brincando. Até te paguei uma cerveja sábado lá no Monumental, pô. Seguinte... Você pagou cerveja e veio aquela conta daquele tamanho? Que isso, hein? O empresário fica rico pra caramba mesmo, impressionante. Siga aí. Eu acho que o Atlético tá dando um recado muito importante, tá? Indo contra a vontade, o apelo popular de Jorge Sampaoli, que virou o deus grego aí nos últimos dias, né? Até gente ameaçando cancelar sócio. Já dei a minha opinião, né? Que eu também concordo que não é o nome, então já passei a ser odiado por muitos aí, como se estivesse falando isso porque eu estou respeitando a vontade do patrão, né? A gente ouve muita bobeira. Mas eu acho que é um recado muito importante, porque mostra que pelo menos quer seguir um caminho, né? E eu não acredito em convicção, tá? Mas tem a sua convicção. Por quê? Eu acho que se é um Sampaoli, por exemplo, é um cara de muita intensidade. A gente está em setembro, o Atlético já está mostrando que a perna já está falhando. Então eu acho que o próprio Sampaoli não conseguiria extrair desse time a velocidade, aquela marcação alta, né? Então, o Du já falou, né, que o Anselmi tem um outro estilo de jogo. Então, eu acho que esse recado foi legal no sentido de sabemos o que estamos procurando. Isso não significa que vai dar certo. Mas não agiu por impulso na mentalidade de vamos trazer quem a torcida quer para ficarmos bem com a torcida. Porque isso poderia significar dar uma paz, mas se desse errado, daria muito errado para o clube. E a gente sabe tudo que vem no pacote Sampaoli e que não é um treinador barato.